tudo tranquilo? Fala galera, beleza? Então tô aqui para a gente começar a apostila nova, apostila 4 aí. Vamos então com a aula 13 de Física A. Então, ó, veja que a gente passou a apostila 3 inteira estudando energia e a gente pega a apostila 4, abre a primeira aula de Física A, o que aparece? Energia de novo, tá bom? Então todas essas aulas elas são uma sequência. Por isso que eu estava insistindo com vocês desde o início, que não adianta você estudar só um pouquinho. São aulas que você tem que dominar e dominar muito bem. Então, você tem que passar por todas elas e pelo menos resolver metade dos exercícios de todas, né? Eu tenho orientado vocês para que vocês resolvam todos, né? Porque é um assunto realmente importante que tem aparecido bem aí. Então, hoje o que a gente vai estudar é conservação de energia mecânica. Na minha opinião, de todas as aulas que vocês vão ter, essa aqui é uma das mais fáceis, assim. É uma aula bem simples, é uma aula que vocês aprenderam bem no primeiro ano do ensino médio, tem muitos exercícios, então é um assunto que a gente debate bem. E eu vejo de uma maneira geral, assim, que vocês sempre lembram desse conteúdo, independente da gente ter visto há bastante tempo, vocês acabam lembrando. Por quê? Porque o princípio de conservação de energia, de uma maneira geral, né, não só de energia mecânica, ele está bem enraizado assim, nas nossas aulas, e eu tenho discutido bastante isso com vocês em muitas coisas que eu falo, né? Até na Física C, quando a gente discute as leis de Kirchhoff lá, eu comecei a aula explicando para vocês sobre o princípio de conservação de energia. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lembrar de algumas coisas aqui e vocês vão ver que é uma aula bem tranquila. Galera, é o seguinte, ó. O que eu disse para vocês na aula passada de um sistema não conservativo? Lembra que eu defini com vocês o que é o trabalho das forças não conservativas? Então, o que é o trabalho das forças não conservativas? É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Então, eu deduzi com vocês essa expressão aqui e basicamente foi o nosso assunto da aula inteira, que foi a aula 12, tá bom? Agora vejam só, como a gente vai falar de conservação de energia mecânica, eu preciso falar de um tipo de sistema chamado sistema conservativo. E num sistema conservativo, galera, tem uma coisa muito importante aqui, ó, que num sistema conservativo o trabalho das forças não conservativas ele tem que ser zero, ele tem que ser nulo. Então, essa é a definição de sistema conservativo. O trabalho das forças não conservativas, ele tem que ser nulo. Veja, forças não conservativas, o atrito, a tração, a normal, aquelas todas que eu citei para vocês na aula anterior. Então, se a gente pegar essa expressão aqui, ó, e fizer isso daqui igual a zero, a gente chega no quê? Ó, olha aqui para mim, olha aqui, ó, a gente vai chegar aqui. Então, colocando que o trabalho das forças não conservativas é nulo, a gente tem isso daqui, ó, que zero é igual à energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Aí se eu pegar e passar essa energia mecânica lá para o outro lado, eu chego, né, nessa expressão aqui, que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Então isso aqui é um sistema conservativo. Então no sistema conservativo a energia mecânica é constante. Então vejam só, quando a gente diz que a energia mecânica é constante, é porque ela tem um valor fixo. Então, quando um sistema mecânico está evoluindo e a energia mecânica ela permanece constante, uma queda na energia cinética é um aumento na energia potencial na mesma proporção, para que a energia mecânica total permaneça a mesma. Então, tem muitos exercícios que vocês têm que ter essa noção. Então, é a energia total que está se conservando, galera. Né? Se de repente uma delas lá, né, a energia potencial diminui, a energia cinética tem que aumentar. Né? Se a energia cinética diminui, a energia potencial tem que aumentar. Então, sempre vai existir um balanço para que a energia mecânica sempre fique a mesma. Então, é fácil de você ver isso aqui acontecer e pensar nisso, naqueles exercícios, por exemplo, que você está resolvendo e o cara diz assim, despreze o atrito, despreze as forças dissipativas. Ou, né, se o cara for bastante técnico, ele pode falar assim para você, considere que o trabalho das forças não conservativas é nulo. Então, se o cara falar que o trabalho das forças não conservativas é nulo, é porque a energia mecânica vai se conservar. Agora, para a gente encerrar a aula, e essa parte de teoria, e já partir para os exercícios, porque eu disse para vocês que essa aula aqui é bem tranquila, você tem que entender isso que eu coloquei aqui no quadro, que é muito, muito, muito importante, tá bom? Então veja só,
no sistema conservativo, podem atuar forças não conservativas. Então você pode ter força não conservativa, por exemplo, a força normal lá no sistema. Agora, você tem que entender que no final, o trabalho total dessas forças não conservativas, ele tem que ser nulo. Então veja, eu não estou dizendo para você que não possa ter forças não conservativas. Pode ser que existam lá. Pode ser que você tenha forças não conservativas nesse sistema. Só que quando a gente vê o trabalho total dessas forças, é um trabalho nulo. Beleza? Então cuidado com essa expressão, hein? Então, não tem força não conservativa. Não, pode ser que tenha. Pode ser que tenha, né? Então pode ser que você tenha normal, lá tem outras forças. Mas no final, essas forças não realizam trabalho. Então isso é um sistema conservativo. Tá bom? Então você vai perceber uma coisa nos exercícios que basicamente vai ser comum em todos eles. Então, os exercícios que você despreza o atrito, os exercícios que você despreza a resistência do ar, o exercício que não tem força dissipativa, todos esses testes, essas questões, você vai poder igualar a energia mecânica no início com a energia mecânica no final. Tá bom? Então, eu quero fazer com vocês pelo menos uns 3 exemplos aí, para vocês poderem estudar bem em casa, aí vocês tentam fazer os demais sozinhos. Então, pegue o material de vocês, vamos lá para o exercício clássico, padrão 13.9. E aí, eu já adiantei, já deixei o desenho aqui no quadro, é só vocês me acompanharem. Então, nessa questão 13.9, o que a gente tem? Ele diz assim, ó, a figura a seguir representa um carrinho de massa M se deslocando sobre o trilho de uma montanha russa, num local onde a aceleração da gravidade é G igual a 10. Então, ele mandou a gente considerar aqui G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa que ele disse que esse carrinho aqui tem uma massa M. Considerando a energia mecânica do carrinho, ou considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva durante o movimento, e em P o módulo da sua velocidade é 8 metros por segundo, teremos em Q uma velocidade de módulo igual a... Então olha o que eu quero saber. Quero saber quanto é a velocidade desse carrinho no ponto Q da figura. O ponto Q é esse pontinho aqui. Beleza? Agora, sabe o que eu fico... eu fico, às vezes, chateado com alguns de vocês. Vocês chegam para mim e falam assim, professor, eu nem tentei fazer essa questão porque não tem a massa. Você já viu aqui, ó, que não tem a massa? Eu falei, mas por que você não tentou fazer? Quem sabe você consiga fazer alguma coisa com essa massa no meio do caminho. Então, primeiro, exercício de física é assim, você tem que ler, sublinhar os pontos principais e pôr a mão na massa. Você tem que montar ele, tentar entender ele. Então veja, se eu falo para vocês que isso aqui é um sistema conservativo, vocês poderiam começar muito bem fazendo o quê? Fazendo isso daqui, que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Então não é só ficar olhando para o exercício, Estou olhando lá, aí não sai, você tem que pôr a mão na massa. Então se é um sistema conservativo, igual a energia mecânica no início com a energia mecânica no fim. Outra coisa, olha aqui para mim, ó, olha aqui. Nesse pontinho aqui, ó, quais são as duas formas de energia que eu tenho? Tem mola nesse exercício aqui? Não, né? Então mola, esquece. Agora, eu tenho altura. Se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Outra coisa é que esse carrinho tem movimento. Então, o que eu vou ter aqui? Energia cinética. Então, tem essas duas formas de energia mecânica aqui no início, que é esse pontinho aqui. Tá bom? O sistema está evoluindo para cá, ó. Agora, se você olhar aqui no ponto Q, de novo eu vou ter altura. Então, eu tenho aqui, ó, energia potencial gravitacional. E aqui eu quero saber a velocidade do carrinho. Então, eu vou ter energia cinética também. Então, energia potencial elástica aqui não é importante. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Então, o que é energia mecânica final? Eu vou abrir aqui, ó. É energia potencial, mgh, mais a energia cinética, mv, Quem que é a energia mecânica inicial? Aqui, ó, nesse ponto. Tá bom? O sistema está evoluindo aqui. Então, aqui o início, aqui o fim. Quem que é a energia mecânica nesse ponto? A potencial gravitacional, mgh, só que eu vou colocar aqui h inicial, e a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, que está aqui, ó. Aí, para você que reclama que você não ganhou a massa, olhem agora para todos os termos aqui, ó. Veja, eu tenho em todos os termos aqui, em todos, a massa. Então você pode pegar todos os termos e dividir por m. Quando você divide por m dividido por m, dá 1. Então aqui sobra 1.
aqui sobra 1, aqui sobra 1 e aqui sobra 1. Então isso é muito comum nos exercícios que envolvem conservação de energia. É muito comum. Outra coisa, para não precisar ficar dividindo, às vezes, a gente pode pegar aqui e multiplicar todos os termos por 2. Quando a gente multiplicar todos os termos por 2, esse 2 aqui e esse 2 aqui, eles somem, tá bom? Então vamos fazer isso e trocar os valores e o exercício está pronto, beleza? Você veja, toda a parte da física está aqui, o resto é continha, galera. O resto é continha. Então o sistema conservativo, se você pensar ali no início de maneira correta, é uma questão que tem que sair, né? Tem que sair, um exercício diretão aí. Tá bom, então vamos multiplicar tudo por 2, trocar os valores e fazer continha. Então vai ficar assim, 2 vezes o g, que é 10, vezes a altura final, que está aqui, 8, mais, aqui vai sobrar a velocidade final ao quadrado, que eu não sei quem que é, quanto que é. Aqui a gravidade 10, a altura inicial está aqui, 5. E aqui, multiplicando essa expressão, opa, faltou um 2 aqui, deixa eu pegar o apagador aqui, peraí. Eu esqueci que eu tinha multiplicado todo mundo por 2, então vamos apagar aqui, vamos multiplicar esse termo aqui por 2, então vai ficar 2 vezes 10 vezes a altura inicial, que é 5, mais essa velocidade inicial, que é essa aqui, dá 8 ao quadrado. Bom, o que sobra lá no começo? Vai sobrar o v ao quadrado. E aqui a gente vai ter 10 vezes 5, 50, vezes 2, 100, mais 8 ao quadrado, que dá 64. E aqui, 10 vezes 8, que dá 80, vezes 2, que dá 160. Então passa para o outro lado, menos 160. Então, 8 vezes 10, 80, vezes 2, 160. Aí o que a gente tem, 164 menos 160 dá 4. Aí você vai tirar a raiz de 4 e, portanto, a nossa velocidade no exercício vale 2. Tá aí. Então, galera, claro que ele tinha que ter menos velocidade aqui, né? Então é esse pensamento que eu quero que vocês tenham, Veja que interessante aqui. Onde a altura era 5, a velocidade era 8. Aí a altura aumentou, então quer dizer, teve um aumento na altura, teve um aumento na energia potencial gravitacional. Então se aumentou a energia potencial gravitacional, o que tem que diminuir? A velocidade para a energia mecânica ficar constante. Beleza? Sussa aí? Clássico, né? Clássico esse exercício aí. Então, só estudar bonitinho ele aí que não tem erro. Tá bom? Vamos pro próximo? Pega lá a questão, então, 1317. Ela é interessante porque ela vai envolver uma mola, Então nós temos aqui uma molinha de constante elástica K, e a questão diz o seguinte: um corpo de massa meio quilo, então está aqui, esse amarelinho, corpo de massa meio quilo, está na posição A da figura, que é essa, onde existe uma mola de constante elástica K, 50 N por metro, comprimida em 1 metro. Então, a compressão da mola é o que a gente chama de deformação, que nesse caso aqui vale 1 metro. Retirando-se o pino, então você puxa esse pino aqui, ó, a mola vai empurrar esse corpinho. Então, retirando-se o pino, o corpo descreve a trajetória ABC contida em um plano vertical. Olha que interessante, sublinha isso agora. Desprezando-se o trabalho do atrito, então quer dizer, sistema conservativo, qual é a altura máxima que o corpo consegue atingir? Galera, me conta uma coisa, que história é essa de altura máxima? Por que o exercício tem que falar isso? Então ele tem que falar altura máxima porque esse corpo aqui precisa parar aqui no final. Então a velocidade final dele vai ser 0. Então, se aqui não tem mola, se aqui o corpo vai ter que parar, porque ele vai atingir a altura máxima, vai parar de subir. Qual é a única forma de energia mecânica que ele tem aqui, ó? É a energia potencial gravitacional. Então, no final, que é aqui, ó, eu só tenho energia potencial gravitacional. Agora, aqui no início, ó, aqui no início, o que eu tenho? Eu tenho altura, então eu tenho energia potencial gravitacional. E eu tenho uma mola deformada, então eu vou ter energia potencial elástica. Então, quer dizer que a energia mecânica ela vai ficar constante aqui em todo o trajeto, tá bom? Então, claro que uma parte da energia, uma parte não, né? A energia potencial elástica que tem aqui vai ter que virar energia potencial gravitacional aqui, beleza? Então,
Praticamente a gente montou o exercício, você iguala a energia mecânica no início com a energia mecânica no final e faz as continhas para encontrar o valor dessa altura aqui, ó. Beleza? Sussa? Viu que é tranquilo de montar a questão? Então vamos aqui, ó. Energia mecânica final igual a energia mecânica inicial. A minha energia mecânica final, quem que é, ó? Minha energia mecânica final? Energia potencial gravitacional. Então vamos colocar aqui, ó, mgh. Qual é a minha energia mecânica inicial aqui, ó, nessa posição? É mgh, só que h inicial, mais kx² sobre 2. Bom, não vão me cortar a massa aqui, tá bom? Eu não posso cortar a massa porque eu não tenho nesse termo. Então a gente só pode cortar a massa, que nem eu fiz no outro exercício lá, se tiver a massa em todos os termos, beleza? Então cuide com isso, hein? Então troca os valores e acabou o exercício. Vamos lá, massa, meio, gravidade, 10, altura final, que é essa aqui, ó, eu quero descobrir. Massa, meio, gravidade, 10, altura inicial, 4, mais a constante elástica, 50, a minha deformação, 1² dividido por 2. Vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos terminar aqui. Então vai ficar assim, meio vezes 10, isso aqui vai me dar 5. Aqui, ó, não vai pensar que esse 2 aqui é do 4, tá bom? Então 4 vezes meio dá 2, 2 vezes 10 dá 20. E aqui, 1² dá 1, 50 dividido por 2 dá 25. Então, mais 25. Bom, o H então vai ficar 20 mais 25, que é 45, dividido por 5, e, portanto, a altura máxima, 9 metros. Está aí. Essa é a resposta da questão. Então, espero que vocês tenham visto que o negócio é direto, né? Mecânico. Então, é só pensar da maneira correta e entender bem a teoria que não tem erro. Tá bom? Bom, vamos lá para a última questão que eu queria fazer com vocês. Na verdade, assim, ó, às vezes eu deixo vocês pensarem um pouquinho, mas como eu sei que essa questão aqui ela gera bastante dúvida, todo ano os alunos me perguntam bastante sobre ela, eu vou aproveitar que é uma aula mais light, mais tranquilinha, e vou terminar e vou resolver com vocês, tá bom? Então peguem lá a questão 13. Ele diz assim, ó, Rita está esquiando numa montanha dos Andes. A energia cinética dela, em função do tempo durante parte do trajeto, está representada nesse gráfico. Ó, então, para começo de conversa, isso aqui não é a Rita esquiando na montanha, tá bom? Isso aqui é um gráfico. Olha, aqui é um gráfico, ó. É isso que vocês têm que tomar cuidado. É um gráfico da energia cinética pelo tempo. Lembra daquelas aulas que eu falei para vocês como é que a gente trata gráfico? Né? Eu fico muito feliz quando vocês mandam dúvida para mim e aí eu vejo a foto de um gráfico lá e eu vejo que vocês sublinharam os termos, né, dos eixos. Cara, me enche de orgulho isso. Então eu já falei para vocês que a gente olha gráfico dos eixos para o centro aqui, daqui para cá, né? Vocês não podem ir direto olhando aqui no meio. Então tem que ver que aqui é energia cinética e aqui o tempo. Então não é a Rita descrevendo uma trajetória aí, né, esquiando. Então isso aqui é o gráfico da energia cinética, beleza? E eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, que aqui no ponto R, a energia cinética, ela tem o maior valor, ó. Então aqui, ó, nesse pontinho, nós temos a energia cinética, opa, gizinho quebrando. A energia cinética máxima, né? Energia cinética máxima. Tudo bem? Nesse pontinho aqui. Bom, o que o exercício vai pedir? Os pontos Q e R indicados nesse gráfico correspondem a 2 instantes diferentes do mesmo movimento de Rita. Despreze todas as formas de atrito. Olha aí, já sublinharam isso? Despreze todas as formas de atrito. Então, o que o cara quer do exercício? Ele quer dizer para você que esse sistema aqui é um sistema conservativo. Então, se é um sistema conservativo, com base nas informações, é correto afirmar que Rita atinge a velocidade máxima em Q e a altura mínima em R. Pera aí, galera, pera aí. Não vamos nem se preocupar muito com as alternativas, então preste atenção. Veja, aqui, ó, nesse ponto, em R,
você não tem o maior valor de energia cinética, não é aqui, ó, quando a energia cinética é máxima, eu vou escrever aqui, né? É máxima. Então, se aqui o maior valor de energia cinética, significa que nesse ponto R aqui, ó, é o maior valor de velocidade. Então, aqui, ó, a velocidade é a máxima. Tá bom? Então, a Rita atinge a velocidade máxima em R. Aí, o que que acontece? Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Aqui, ó, não é o menor valor de energia cinética? Aqui não é energia cinética mínima? Galera, se aqui a energia cinética é mínima, vou escrever aqui, ó, energia cinética mínima, a gente não tem o máximo de energia potencial? Lembra do início da aula? Quando a energia cinética diminui, a potencial aumenta, ou quando a potencial diminui, a cinética aumenta? Por que que quando uma cai, a outra aumenta? Para que a energia mecânica fique constante. Então, olha aqui, ó. Se é o mínimo de energia cinética, aqui é o máximo de energia potencial. E se você tem um máximo de energia potencial, você tem um máximo de altura. Portanto, o gabarito dessa questão aqui, ó, é a letra B. Né? Deixa eu ver se eu não errei. Então, a Rita atinge o máximo de velocidade em R, porque a energia cinética é máxima. E a altura máxima em quê? Perfeito. Por que a altura máxima em quê? Porque caindo a energia cinética, aumenta a energia potencial gravitacional e aí você tem a máxima altura de Rita esquiando. Beleza? Então, perfeito, correto a letra B. Bom, tem bastante exercício para vocês se divertirem nessa aula e tendo alguma dúvida, vocês sabem aonde me procurar. Galera, não percam o foco. Eu sei que vocês estão recebendo uma quantidade enorme de informações de vestibular, de Enem, com esses adiamentos todos, mas não percam o foco. Continue estudando, né? Até por conta, estudar é bom até por conta assim, de saúde mental, para você ter alguma coisa para você lutar, para você brigar. Então faça a coisa certa, né? Sempre com muito critério, sempre com muita consciência, né? Nada de loucura. Mas a gente espera que vocês continuem estudando aí firmes e fortes, tá bom? Então um abraço, tudo de bom e até uma próxima. Tchau, tchau.